Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu descer aqui a emoção, porque assim, eu sou uma jovem, né? Não conheço essas músicas, não são do meu tempo. E aí essa última, ela dá uma mexida na gente, e eu tava ali, eles não deixaram essa por último, logo antes de eu subir. E eu tô aqui engolindo aqui a emoção um pouquinho para poupar os meus minutos. Não me apresentei ontem, né? Eu sou a Bruna, trabalho em Sorocaba. O pastor Caio falou muito bem dessa igreja, falou que foi muito bem acolhido. E a primeira vez na vida ministerial dessa que vos fala, que o Caio fala uma verdade a respeito de alimentação. Saibam que o meu chefe, Caio Batista, é a pior pessoa do mundo para indicar onde você tem que comer. O pior. Todo lugar que o Caio fala é muito bom, eu não vou. Eu não passo nem no mesmo quarteirão. É sempre péssimo. E o Caio ficou falando assim para mim, você vai lá para IPI Vila Nova e você vai comer muito bem. E eu assim, né? Oh Deus, é o Caio, Senhor. Vai tocando, Jesus, no coração daquela igreja. Eu vou ficar 3 dias lá, Senhor. Se o Caio está falando que é bom, eu estou lascada. Irmãos, o presbítero Jefferson pôde testemunhar o meu potencial de alimentação nesta manhã. E o negócio de vocês aqui é diferenciado mesmo, né? Eu comi como se não houvesse amanhã. Não sei qual foi a última vez que eu comi tanto e tão bem na minha vida. Muito obrigada, viu, Goiânia? Muito obrigada. Bom, eu já percebi que eu e o Eugênio, nós trabalhamos em dupla. E está sendo muito legal isso. O Eugênio traz para vocês algo pastoral, do coração, que faz a gente chorar também ali. E aí eu tô aqui para falar de uma forma prática como a gente exercita esse amor. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, hoje nós temos esses 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E como que a gente faz com que o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como a gente cultiva esses que são valores do reino e que a gente simplifica num único só mandamento, amar uns aos outros como a nós mesmos, mas antes como amar a Deus sobre todas as coisas, né? A resposta para que a gente possa desenvolver e crescer a partir logo após o novo nascimento, assim como um bebê que precisa ser nutrido, precisa ser alimentado, precisa ser cuidado. Um bebê vai se desenvolvendo e ele precisa virar gente, né? Essa é a frase que eu mais falo para os meus filhos. Eu tenho 2 crianças de 4 anos, eles são gêmeos. E o que eu mais falo para eles é, hoje vocês vão virar gente. E eles já sabem que o bicho pegou. Virar gente. A gente precisa aprender a virar gente do reino. A gente precisa aprender a cultivar esse fruto. A gente precisa crescer, amadurecer. Porque um bebê saudável, ele cresce e vira um adulto. Ele amadurece. Para poder, vamos dizer bem assim, né? Ter outros bebês. E a coisa ir se multiplicando. Quando a gente vai aprender uma coisa nova, normalmente a gente gasta tempo, compra material. Tem gente que quer, está muito na moda um negócio entre os jovens, uma coisa muito louca, que é aprender a fazer crochê. Sabe, fazer aqueles bonequinhos, aqueles polvinhos que a galera dá na maternidade, coisa e tal, virou uma febre. Pelo menos lá em Sorocaba, homens e mulheres. As pessoas gastam dinheiro com o material. Quando a gente quer, agora falando para quem é mais jovem e não encontrou outra metade da laranja, criar intimidade com uma pessoa, a gente quer, né, saber os gostos dela. A gente gasta tempo, a gente se dedica àquilo. E a verdade é que a gente precisa ser transformado a partir do momento em que nós aprendemos quem Deus é e temos intimidade com Ele. E nós precisamos gastar tempo nisso. E isso é uma coisa prática. Convido você para ler comigo Jeremias 29, 11 a 13. Você pode abrir na sua Bíblia, ou você pode ler comigo, que eu deixei facinho para a gente. Tcharam! 2, 3 e já. Será?
Eu creio. Vai orando, igreja. Essa é o cerne da nossa mensagem. Antes de nós transformarmos o mundo, nós precisamos ser transformados. Nós nascemos de novo. Agora a gente vai falar da nossa vida. Mas nós precisamos nos desenvolver. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme. Foi? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Vou explicar rapidamente o contexto que acontece essa carta que Jeremias escreve para o povo que está exilado na Babilônia. O povo é levado cativo para a Babilônia. E alguns falsos profetas diziam que esse seria um tempo curto, que ia acabar rapidinho, que já ia passar. Mas o Senhor se revela a Jeremias e fala assim: não é nada disso, vai demorar. E como vai demorar, eu preciso passar algumas instruções para vocês. Até porque a experiência religiosa do judeu era uma experiência geográfica. O templo, o lugar onde Deus habita. Aquele é o lugar santo. Aquele é o lugar onde o Senhor está. Aquele é o lugar que Deus ouve e que Deus fala. Só que eles estavam muito longe geograficamente da sua terra. E como fazer então? Acabou a vida? Acabou o relacionamento com Deus? Acabou o povo de Deus? É o fim? Não. Deus vai falar para o povo, diante desse sistema religioso que desmoronou, o seguinte, em outras palavras, resumindo tudo: vivam da melhor forma possível, onde vocês estiverem, não importa quanto tempo demore. Essa é a síntese. Será que isso não parece um pouco daquilo que a gente vive na nossa realidade? Quando a gente entende que nós somos peregrinos em direção à nossa pátria, que não é aqui, em direção ao nosso lugar, que não é aqui. Mas o Senhor nos diz: enquanto vocês estiverem aí, não importa quanto demore, vivam da melhor forma possível. E aí ele começa a dar algumas orientações, falando a respeito de si, dizendo que ele, Deus, estava interessado em se relacionar mais profundamente com aquele povo, mesmo eles não podendo ir até o templo adorar, mesmo eles não podendo fazer os seus ritos tradicionais, mas que Deus estava disposto, ansiando se relacionar com eles. E Deus fala uma coisa muito interessante para o povo: eu tenho bons pensamentos sobre vocês. E é muito estranho Deus pensar coisas boas a respeito de nós, a gente fazendo uma autocrítica, uma leve revisão de vida e falar: Deus, o Senhor realmente tem bons pensamentos a meu respeito? Mas é interessante que Deus não queria só que eles acreditassem que Ele existia, não queriam só que eles tivessem medo dEle, mas Deus queria que eles se relacionassem com Ele, mesmo longe da terra, para que ali onde eles estavam, na Babilônia, longe da Terra Santa, que eles pudessem exercer o seu chamado muito anterior, de que eles fossem luz para as nações. Eles precisavam ser transformados de um sistema religioso para um relacionamento com Deus. E é sobre isso que a gente vai falar rapidamente nos próximos 17 minutos. Não precisa colocar agora, eu vou pedir na hora da gente colocar, mas a primeira coisa que nós podemos absorver a respeito desse breve texto de Jeremias que nós lemos é que intimidade não é religiosidade. Deus diz: naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu ouvirei vocês. Sem parafernália, sem rito, sem cerimônia, eu estou
disposto a ouvir as orações de vocês quando vocês orarem. Quando vocês colocarem diante de mim, forem até a mim em oração, elevarem o seu pensamento a mim, mesmo longe da terra, eu ouvirei vocês. E é interessante que Deus está propondo uma nova forma de relacionamento, sem intermediários, sem um sacerdote, sem um profeta, para que cada indivíduo do povo pudesse se desenvolver em relacionamento pessoal com Deus. Não a partir de um sistema religioso, mas a partir da intimidade com Deus. Porque a religiosidade, normalmente, ela traz um certo peso. Ela traz um teor de castigo. Se eu não fizer, eu sinto vergonha. Se eu faço um propósito de oração de 40 dias, e no terceiro dia eu já oro, Deus abençoa meus pecados, dorme com Deus. Eu já me sinto fraco, eu já me sinto mal, eu já sinto culpa. E talvez, em alguns momentos, a gente não se sente confiante, não tem palavras bonitas, mas Deus diz, eu tenho bons pensamentos a respeito de você. E quando você orar, eu vou ouvir. E é interessante que todos nós conhecemos uma pessoa de oração. Eu não sei se você conhece uma pessoa de oração, mas eu conheço uma pessoa de oração. Conheço mais de uma. E a gente olha para essas pessoas de oração e fala, Deus, eu queria tanto ser assim. Mas eu vou te falar, essa pessoa começou com uma oração um dia. E não significa que porque essa pessoa ora, a vida dela está de vento em popa. Porque essa pessoa, pelo menos que eu conheço, não. Mas transforma a sua visão de mundo. O Richard Foster, no seu livro A Celebração da Disciplina, que é um livro bem indigesto para nós cristãos, mas fantástico, ele diz o seguinte, pode colocar, meu amigo, se não estivermos dispostos a mudar, nós abandonaremos a oração como característica perceptível das nossas vidas. Você quer transformação no seu coração? Ore. Você quer transformação na forma como você enxerga o mundo? Ore. Pare de falar para o seu marido sobre Deus. Fale para Deus a respeito do seu marido. Mas a mudança precisa começar aqui, na nossa postura e no nosso relacionamento diante de Deus. Porque o único espírito educado, o único espírito gentil, o único espírito amoroso é o Espírito Santo. O único espírito que está disposto a interceder por nós quando nós nos calarmos e não soubermos as palavras, a verdade é que ele vai orar por nós. E por ele mesmo desenvolver esse relacionamento, mas nós precisamos nos dispor. Fechar a porta do nosso quarto. E o nosso Deus que nos... Não errem essa, que ontem foi o... que ele... O que é em secreto? Nos vê, gente. Vocês pegaram... Eu tomei a pegadinha ontem. Deus que nos vê em secreto. O Pai que nos vê em secreto. Vai nos ouvir quando nós orarmos. E a oração, a vida de oração, quando eu vi alguns exemplos que o Foster dá, ele é como o mar. A gente não pula no meio do mar. A gente começa na praia. A gente vai molhando os nossos pés, vai sentindo as ondas. E aí a gente vai se acostumando com a temperatura da água. E a gente dá mais um passinho. E a gente vai se aprofundando. Até que em um momento o mar tem essa característica interessante da correnteza, diferente do rio que leva a gente. O mar puxa a gente para dentro. E a oração é como o mar. Comece com uma primeira oração. E tenha certeza que a partir dali o seu coração está sendo transformado a partir da vontade de Deus. A gente não ora para que Deus faça a nossa vontade. A gente ora para que a vontade dele seja feita em nós e o nosso coração seja transformado para entender essa vontade. O Søren Kierkegaard, que é um filósofo / teólogo / muito difícil de ler, ele tem uma frase muito legal. Ele fala, alguém orava pensando a princípio
que a oração era falar. Mas foi se calando, calando mais e mais, até que afinal percebeu que a oração é ouvir. Orar é parar para ouvir a voz de Deus. Aqui. Segunda característica que esse texto nos dá sobre como nós seremos transformados para poder transformar. Quem buscar, encontrará. A segunda parte que nós lemos, versículo 13 diz: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Deus não mente. Essa é uma característica de Deus. Se Ele diz que se você buscar, você vai encontrar. É porque se você buscar, você vai encontrar. Nos tempos de Jeremias, as pessoas, a maioria delas era iletrada, a maioria das coisas não eram escritas, tinha muito diálogo, mas havia a imagem do sacerdote ou a imagem do profeta para poder orientar o povo. Hoje, quando nós queremos buscar, saber quem é Deus, está na palma da sua mão. É a palavra de Deus. Da primeira à última página. A palavra de Deus, a Bíblia, aponta para a pessoa de Cristo, para o plano redentor de Deus. Revela quem Deus é através da história de homens e mulheres comuns, com seus erros, acertos, com a sua vida instável, mas fala de um Deus amoroso e fala da vontade dele. A verdade é que muitas vezes a gente não leva a sério a nossa leitura bíblica. E falar isso para crente é tão difícil. Nós não seremos transformados e nós não vamos transformar nada se nós não levarmos a sério quem é Deus e o que Ele diz na sua palavra. Se nós buscarmos a Bíblia só para uma palavrinha do dia, isso não é intimidade. Se nós buscamos a Bíblia só para acumular conhecimento, isso não é intimidade. E é interessante que eu sou pastora há muito pouco tempo e eu tenho algumas experiências de aconselhamento. Quem já fez um aconselhamento pastoral sabe. Você vem, conversa com o pastor, com a pastora. E eu confesso para vocês que essa é uma falha grande do meu ministério, que eu preciso desenvolver, porque eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa muito sincera e às vezes um pouco sincericida. E as pessoas abrem o coração e falam de vários problemas. E eu acolho esses problemas, porque intimidade é isso também. Mas em dado momento de todos os meus atendimentos, eu faço a seguinte pergunta: qual é o seu hábito de leitura e oração? E a pessoa se gela na cadeira e eu me sinto uma professora diante de uma criança que não fez a lição de casa. A pessoa fica branca. Eu falo: deixa eu te falar uma coisa. Muitos desses problemas que você está me apresentando, a gente pode resolver com conhecimento da palavra de Deus e com intimidade em oração. Muita dessa imaturidade espiritual que você está me apresentando aqui, infelizmente eu não posso resolver por você. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa conhecer quem é Deus. Você precisa conhecer quem é Jesus. Porque quando você conhecer quem é Jesus, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar o seu casamento. Ele vai transformar a sua relação com os seus filhos. Ele vai transformar a forma como você reage ao seu trabalho, às pessoas ao seu redor. Intimidade traz maturidade. E infelizmente algumas pessoas não voltam para o aconselhamento, tá, gente? A maioria. Eu não sei se é bom, eu não sei se elas estão lendo a Bíblia e fazendo oração, ou se simplesmente elas não querem ouvir a minha pergunta de novo. A verdade é que até quando eu não quero fazer este momento, como falei, eu tenho 2 filhos e eles têm 4 anos, eles são gêmeos. Meu filho, ele tem um problema de dicção, porque ele teve um problema de formação e ele teve fenda palatina. Antigamente chamava lábio leporino. E o do meu filho é dos 2 lados, assim, né? Era dos 2 lados e vai até a garganta. Já está tudo fechadinho e tal, mas isso deu um grande prejuízo para ele na fala.
eu estou com tempo aqui, dá para eu contar a história. Os meus filhos, eles vieram para mim no ano passado. Eu não sou uma mãe da barriga, eu sou uma mãe adotiva. E então eu recebi o meu filho já operado, mas ele teve um problema muito severo, porque a cirurgia foi feita muito tarde. Então ele não desenvolveu a fala muito bem. Hoje, assim, ele fala muito, só não fala muito bem. Só que tem uma música que o Brian canta perfeitamente. Cada sílaba. E ele canta isso no dia que eu tô aqui, ó. Sabe a panelinha de pressão que tá para explodir, assim, ó. E aí o Brian, todo feliz, na cadeirinha dele do carro, fica assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. São todas as letrinhas que ele sabe falar. E eu tô assim: Deus, sacanagem, né? Mas a gente não leva a sério essa música infantil? Se você quiser crescer, se você quiser se desenvolver, se você quer ser realmente um instrumento afiado nas mãos do Senhor, transformando realidades, deixe que o Espírito Santo te transforme primeiro. Como essa transformação acontece? Conhecendo. E não é conhecendo, adquirindo conhecimento, ficando cabeçudo. É como na família. Você provavelmente tem alguns hábitos do seu pai, da sua mãe, da sua família. Você fala, senta, escreve, come. Essas coisas vão sendo passadas na intimidade. John Piper diz: não diga que Deus está em silêncio se a sua Bíblia estiver fechada. Não diga que Deus não tem respondido aquilo que você deseja se você não tem buscado Ele na palavra. Não diga que Deus não tem transformado a realidade da sua família, do seu trabalho, se você não abre a sua Bíblia. Não diga que você não muda Deus, porque se a nossa Bíblia está fechada, como saberemos quem Deus é, o que Ele quer, qual é o nosso papel? Por que nós somos tão inseguros? Porque nós muitas vezes não somos agentes transformadores. Por que mesmo acreditando em Deus, sendo convencidos, talvez até vivendo algumas experiências sobrenaturais, a gente ainda é vacilante a respeito de saber a vontade de Deus? Por que a gente não é efetivamente transformado? Porque a gente não conhece Deus de verdade. A gente comete falhas da fé o tempo todo. Por pura ignorância. A gente faz perguntas como Nicodemos fez. Nossa, mas eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Porque nós não conhecemos a Deus. Não temos momento de intimidade com Ele como um pai que ama, não que castiga. E se a gente quer falar o idioma do reino, que é a nossa terra, né? Fala a verdade. Não é para lá que nós vamos? Nós não somos peregrinos nesse mundo? Nós temos que falar o idioma da nossa terra natal, poxa vida. Aí o Eugene Peterson vai dizer que a Bíblia é a nossa gramática básica para nos tornarmos fluentes no idioma do reino de Deus. Você quer ser fluente em reino de Deus? Quer cultivar valores do reino? Abra a sua Bíblia. Dobre os seus joelhos. Feche os seus olhos. Deixe Deus falar com você. Eu tenho 6 minutos. A minha mãe é a crente mais crente que eu conheço. É muito louco você poder dizer que eu conheço Jesus porque eu vi Jesus na vida da minha mãe. A vida toda. E eu cresci na igreja. E é muito louco para quem cresceu na igreja, essas experiências de conversão e tudo mais. Mas a minha mãe é crente. Todos os dias. Até hoje, se eu chego na casa da minha mãe, ou às vezes durmo lá, todos os dias. Se eu chegar no quarto da minha mãe 5h30, 6 da manhã, eu vou ver a mesma cena. A minha mãe sentadinha no cantinho da cama, com a Bíblia aberta. Ou ela ainda vai estar lendo, ou ela vai estar orando. E aí, sabendo a filha que ela tem, que há 33 anos ela está tentando entender,
Minha mãe desenvolveu um método. Ela imprimia, tá? Eu confessei minha idade, eu tenho 33 anos, tá? Eu não sei parar um negócio, ô Jesus. Ai, não, parou. A minha mãe imprimia vários versículos bíblicos. E ela ia colando pela casa. Mas literalmente, assim, decoração, como é que fala? Design de interiores. Minha mãe não estava interessada nisso. Eram uns papéis sulfites horrorosos, colados pela casa. Às vezes ela tinha requintes de delicadeza e colava uma fitinha, um negócio horroroso. E eu nunca vou esquecer o versículo que ficava no banheiro. Bem de frente, assim. Não tinha TikTok, não tinha WhatsApp, não tinha nada para você ficar ali no banheiro sentado. Eu ficava de frente para esse sulfite. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Toda a palavra de Deus. Se nós queremos ser instrumentos transformadores da nossa realidade a partir dos valores do reino, esses valores precisam estar absorvidos, eles precisam estar no nosso corpo, eles precisam estar na nossa mente, eles precisam estar cravados em cada célula. Porque senão, a gente é só uma casca, a gente é só linguagem religiosa. Quando vocês orarem, eu os ouvirei. Quando vocês me buscarem, vocês me encontrarão. O que nós queremos para a cidade de Goiânia, para a IPI de Vila Nova? Nós podemos, por meio da transformação que o Espírito Santo está disposto a fazer dentro de nós, imprimindo Cristo em nós, para transformarmos essa região, para transformarmos o que precisa ser transformado na nossa casa, para transformarmos essa cidade. Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, Pai das luzes, no qual não há mudança alguma, nós diante do Senhor colocamos a nossa debilidade, as nossas falhas, colocamos também, Senhor, o nosso desejo de sermos transformados pelo Senhor, por meio do Teu amor, para que Cristo seja impresso em cada um de nós, para que possamos ser como o Senhor é, pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor age, tocar nas pessoas como o Senhor toca. Para isso, Deus, nos incomode, para termos disciplina, não por um castigo, não por obrigação, por dor, por vergonha, mas atraídos pelo Teu amor, atraídos por um Pai que nos ama, por um Pai que veio na nossa direção e que nos salvou quando nós não podíamos fazer nada, e que ainda assim tem bons pensamentos a respeito de nós, que nós possamos confiar no Teu amor. Senhor, fala ao nosso coração, fala conosco através da Tua palavra. Transforma as nossas vidas, Deus. Transforma-nos por meio do Teu amor. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.